Graças a Paz, queridos, eu quero pensar com vocês nesse vídeo sobre o tema Livres da Lei. Nós agora entramos no capítulo 7 do livro, do apóstolo Paulo aos Romanos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e nós vamos pensar do verso 1 até o verso 6. A versão que nós estamos usando é a versão NVI, que diz assim: Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ela vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto o seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Bom, irmãos, o tema da nossa mensagem, portanto, é livres da lei. Nós vimos em nossa última mensagem, escravos, porém livres. Ainda dentro dessa sessão de tema maior chamado santificação. Esse tema maior nós encontramos do capítulo 6 até o capítulo 8. Nós estamos no capítulo 7, portanto, ainda estamos tratando sobre o tema maior, santificação. Nós vimos então na nossa última mensagem, escravos, porém livres, algumas lições importantes. Nós vimos ali, primeiro, a escravidão como autorrendição. Vimos, em segundo lugar, a conversão como troca de escravidão. Em terceiro lugar, nós vimos a dinâmica progressiva da escravidão. E em quarto lugar, nós vimos os resultados dos dois tipos de escravidão. Nessa mensagem, nós iremos ainda como Paulo continua trabalhando sobre o tema maior dessa sessão, a santificação, porém agora com termos diferentes. No lugar do pecado, Paulo usará a lei. E no lugar da analogia sobre a escravidão, Paulo fará uma analogia sobre o casamento. Bom, mas antes de entrarmos no texto propriamente dito, é importante ressaltar que a crítica que o apóstolo Paulo faz nesse texto não é a lei propriamente dita, mas a crítica que o apóstolo Paulo faz é a incoerente expectativa que os judeus eles tinham de que a lei ou a observação da lei pudesse lhes garantir algum mérito diante de Deus. Então a crítica que o apóstolo Paulo faz, lembre-se, não é a lei propriamente dita, mas é a interpretação que os judeus em seus dias faziam a respeito da lei. Porque para Paulo, como nós vemos lá no verso 12 do capítulo 7, a lei é santa. O mandamento é santo, justo e bom. Paulo ele faz ecoar a estima que os homens de Deus no Antigo Testamento eles tinham pela lei. Quando nós vemos o salmista afirmando no capítulo 1, verso 2, que feliz é o homem que tem a sua satisfação na lei do Senhor e nessa lei medita de noite e de dia. Quando vemos o salmista afirmando no Salmo 119, 165, grande paz tem os que amam a tua lei. E quando vemos o salmista falando também lá no Salmo 19, 7, que a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma, nós vemos a estima que os homens do Antigo Testamento tinham pela lei do Senhor. Para Paulo, como nós então vemos no verso 12, a lei ela é santa, a lei ela é boa. Paulo ele não duvida disso, mas Paulo ele coloca a lei em seu devido lugar. O que Paulo vai nos mostrar nesse texto é o que a lei é incapaz de fazer, ou seja, a lei é incapaz de salvar e é incapaz de santificar. Esse não é o papel da lei. Salvar é o papel da graça, santificar é o papel do Espírito Santo.
E Paulo vai fazer esse paralelo entre a lei, entre a graça e o Espírito, para mostrar a dinâmica da antiga aliança e a dinâmica da nova aliança. Mas sempre lembre-se disso, Paulo não está criticando a lei, ele está criticando a abordagem que os judeus em seus dias faziam a respeito da lei. Bom, nós vamos dividir essa mensagem em 3 partes. Depois de explicar o texto, nós traremos algumas aplicações finais para o nosso coração. Então não perca de vista o tema da nossa mensagem, livres da lei. Vamos então para a nossa primeira abordagem, nosso primeiro tema. Então, em primeiro lugar, uma questão sobre a autoridade da lei. E nós vemos essa questão aqui no verso 1. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Então note, Paulo começa no verso 1 se dirigindo afetuosamente aos seus destinatários como meus irmãos. De maneira muito afetiva. Esse meus, esse genitivo, denota um tom de proximidade, de intimidade. E Paulo está se dirigindo aos 2 grupos na igreja, o grupo dos judeus e o grupo dos gentios. E Paulo pressupõe que esses 2 grupos estão familiarizados com a ideia da lei e com a ideia de autoridade também. Óbvio que os 2 grupos eles tinham bastante conhecimento sobre o Antigo Testamento, mais especificamente os judeus. Mas Paulo ele afirma, falo a vocês como pessoas que têm o conhecimento da lei. O princípio aplicado pelo apóstolo Paulo é atemporal. O princípio aqui aplicado pelo apóstolo Paulo, ele não se limita a questões étnicas e políticas. Paulo está usando aqui um princípio universal, que é conhecido por todos. Ou seja, a autoridade da lei sobre nós limita-se à duração da nossa vida. A partir do momento em que morremos, a lei já não possui autoridade nenhuma sobre nós. O que invalida a força, o poder e a autoridade da lei é a morte. A morte ela traz completa libertação sobre todas as obrigações contratuais. Portanto, somente a morte ela pode invalidar a autoridade da lei. Mas onde o apóstolo Paulo quer chegar? Falando sobre esse princípio universal da lei. Portanto, nós vimos aqui no verso 1 uma questão sobre a autoridade da lei. Em segundo lugar, agora nós vemos um exemplo. E o exemplo dado pelo apóstolo Paulo é o casamento. Ele diz no verso 2 ao 3. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido estiver vivo, será considerada adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Paulo agora, ele troca a ilustração, que nós vimos lá da escravidão, no capítulo 6, pela ilustração, ou pela analogia do casamento, para mostrar também como esse princípio ele se aplica universalmente. Então note, enquanto a mulher e o marido estão vivos, eles estão debaixo de uma lei, de uma obrigação legal. E as obrigações contratuais, elas são canceladas quando um dos cônjuges morre. O contrato, ele é claro, a lei prende a mulher ao seu marido e a morte a liberta. A sua libertação, ela é completa, pois ela está livre da lei do casamento, caso o seu marido morra. Então, casando-se com alguém enquanto o marido estiver vivo, ela está sendo considerada uma adúltera. Mas morrendo o marido, ela estará livre daquela lei, podendo se casar livremente com outro homem. Então, note, nós vemos aqui o apóstolo Paulo nos preparando para aquilo que ele vai nos mostrar a partir do verso 4 ao verso 6. Então, primeiro, nós vemos aqui uma questão sobre a autoridade da lei. Em segundo lugar, ele mostra como essa autoridade da lei se dá em uma experiência conjugal, uma experiência de casamento, onde a mulher e o marido estão presos debaixo de uma obrigação legal, contratual. E essa obrigação legal e contratual, ela só é desfeita, ela só é quebrada a partir da morte de um dos cônjuges. É aí onde a morte, ou melhor, onde a lei
ela perde a sua autoridade. A morte invalida as obrigações contratuais. Mas agora, em terceiro lugar, nós vemos uma conclusão. Então, em primeiro, uma questão sobre a autoridade da lei. Em segundo, um exemplo, o casamento. Em terceiro, uma conclusão. Morremos para a lei, fomos libertados da lei. Veja agora do verso 4 ao verso 6, o que o apóstolo diz: assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não mais segundo a forma da lei escrita. O que nós vemos agora é que dos versos 4 ao 6, Paulo aqui ele nos dá uma fantástica conclusão do que ele construiu até agora. A conclusão do apóstolo é: éramos casados com a lei. Estávamos sujeitos à lei, mas nós morremos. As nossas obrigações contratuais com a lei foram completamente invalidadas pela nossa experiência de morte. Mas agora nós nos casamos novamente. Nós nos casamos com outro Senhor para pertencer a outro Senhor, a saber, Jesus Cristo. Agora, casados com Jesus Cristo, a conclusão do apóstolo Paulo é que nós devemos dar fruto para Deus. Interessante o apóstolo Paulo notar e destacar que enquanto estávamos casados com a lei, nós dávamos fruto para a morte. Interessante que o apóstolo Paulo vai dizer no verso 5 que as paixões pecaminosas despertadas pela lei. Aqui ele mostra um dos propósitos da lei. A lei ela não tem como propósito, como função, conduzir o homem à salvação, ou promover justificação em relação ao homem diante de Deus. E a lei também ela não santifica o homem. O objetivo da lei é despertar essas paixões pecaminosas no coração do homem, no sentido de revelar ao homem as suas paixões pecaminosas. Portanto, a lei ela revela o pecado. Como o apóstolo Paulo já nos mostrou, a lei ela ressalta a transgressão. A lei ela tem o intuito de mostrar ao homem que ele é injusto, que ele está numa posição de incapaz de obter justificação própria através dos seus próprios méritos. A lei revela ao homem que ele está condenado. Esse é o papel da lei. Essa é a tarefa da lei. Mas agora o apóstolo Paulo mostra para nós que livres da lei, libertos da lei, nós agora nos casamos com Cristo. E a consequência desse nosso relacionamento é que nós devemos dar fruto para Deus. É interessante fazer uma pausa para a gente considerar uma pequena interpretação sobre esse termo fruto. O Dr. Martin Lloyd-Jones, ele interpretou fruto aqui nesse texto alegoricamente como sendo filhos do nosso relacionamento com Jesus Cristo. Para Martin Lloyd-Jones, esse fruto ele é o resultado da nossa relação pessoal com Cristo, desse nosso casamento. Portanto, esse fruto poderia ser percebido como filhos do nosso relacionamento com Jesus. Filhos aqui como sinônimo de comportamento, como sinônimo de atos santos e atos puros. Realmente, pode parecer algo bastante poético, bastante interessante, mas é melhor nós interpretarmos esse termo frutos, carpos, não no sentido de filhos. Nós não encontramos essa possibilidade. É melhor nós interpretarmos fruto aqui simplesmente como comportamento, porque é assim que Paulo nos faz perceber esse termo quando nós olhamos para o capítulo 6, verso 22. Retrocedendo um pouquinho no capítulo 6, verso 22, o apóstolo Paulo mais uma vez fala sobre frutos, mas deixando claro que o que ele está dizendo ali é sobre o comportamento daquele que agora não é mais escravo do pecado, mas escravo de Cristo. Portanto, não pense em fruto aqui como filhos, mas simplesmente como sinônimo de comportamento, ou seja,
porque nós estamos casados com Cristo, agora o nosso comportamento ele é altamente afetado. E o nosso comportamento é marcado, então, por santidade, por um comportamento que glorifica a Deus, por atos, por pensamentos e por palavras marcados pela santidade. Interessante notar também, um pouco mais adiante, que nós vemos um paralelo muito forte entre a escravidão do pecado, no capítulo 6, e agora a escravidão da lei, no capítulo 7. John Stott ele ressalta esse paralelo de uma maneira muito clara para nós. Assim como nós morremos para o pecado lá no capítulo 6, aqui no capítulo 7 também nós morremos para a lei por meio do corpo de Cristo. Ou seja, ao morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo, lembra da doutrina da união mística do fiel com Cristo? Nós morremos com Cristo e com Cristo ressuscitamos porque Ele é o nosso cabeça federal, Ele é o nosso representante. Então, assim como nós morremos para o pecado, nós também morremos para a lei por meio do corpo de Cristo. E assim como o pecado ele exercia a autoridade de um senhor, de um tirano, sobre aqueles que estavam em Adão, no capítulo 6, da mesma forma aqui no capítulo 7, a lei ela exerce a autoridade sobre os homens. Assim como nós fomos libertados do pecado no capítulo 6, assim também nós somos libertados da lei no capítulo 7. E assim como agora vivemos em novidade de vida, em vida nova, como nós vimos no capítulo 6, também aqui no capítulo 7 agora nós servimos em novidade de espírito. Note então o paralelo muito próximo entre o capítulo 6 e o capítulo 7. Esse paralelo ele nos mostra que a morte para o pecado também é uma morte para a maldição da lei. Portanto, aquele que está debaixo da autoridade da lei, neste capítulo, é o mesmo homem que no capítulo 6 está debaixo da autoridade do pecado e permanece em Adão. Como resultado daquele que está em Adão, daquele que está debaixo do pecado e debaixo da maldição da lei, o resultado é isso que nós vemos aqui no capítulo 5. Esses homens, então, eles são controlados pelas suas paixões pecaminosas. Esses homens, então, eles são controlados pela carne, porque eles ainda são escravos do pecado, da lei. Portanto, ainda estão debaixo de Adão. E, por fim, para nós entendermos melhor o que o apóstolo Paulo quis dizer com morreram para a lei e fomos libertados da lei, é importante nós entendermos o que significa estar debaixo da lei. Primeiro, precisamos então entender o que significa estar debaixo da lei. O que significa essa expressão? Paulo usou a expressão debaixo da lei em duas cartas diferentes, dentro de contextos diferentes, com sentidos diferentes. A primeira carta onde o apóstolo Paulo usa a expressão debaixo da lei foi Romanos, capítulo 6, verso 14. Ele afirma, vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aqui a antítese que o apóstolo Paulo faz é uma antítese entre a lei e a graça. O apóstolo Paulo ele nos mostra em Romanos capítulo 6, verso 14, de maneira muito clara, uma lição sobre a forma de justificação. Ou seja, a justificação não se dá pela obediência à lei, mas pela maravilhosa graça de Deus. Então, quando essa primeira expressão, debaixo da lei, aparece em Romanos capítulo 6, verso 14, ela está falando sobre a forma da justificação. Está falando sobre a maneira pela qual nós somos justificados, que não é pela lei, mas nós somos justificados e aceitos por Deus pela graça. Mas a segunda expressão aparece lá em Gálatas capítulo 5, verso 18, e Paulo diz, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Note, agora a antítese aqui não é mais entre a lei e a graça, mas a antítese aqui é entre a lei e o Espírito Santo. O que o apóstolo Paulo agora está nos ensinando não é mais sobre a forma de justificação, mas sobre a forma de santificação. Ou seja, a forma de santificação não se dá pelo esforço de guardar a lei. Não se dá pelo desejo, pela disciplina em guardar a lei. Mas a santificação se dá pelo poder do Espírito Santo que agora opera em nós na nova aliança. O que nós aprendemos então? Que em se tratando de nossa justificação, nós não dependemos da lei, mas da graça. E em se tratando da nossa santificação, nós não dependemos da lei, mas do Espírito Santo.
E é nesse último sentido, relacionado ao Espírito Santo, que Paulo afirma: fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Então note, o apóstolo Paulo não está fazendo uma crítica à lei propriamente dita, mas ele coloca a lei em seu devido lugar. Não é a lei que justifica, mas é a graça. Não é a lei que santifica, mas a operação do Espírito Santo nos crentes. Eu quero concluir a nossa mensagem com 3 lições básicas para a nossa vida. Em primeiro lugar, nós aprendemos, irmãos, que ao morrer com Cristo, nós também morremos para a maldição e para a condenação da lei. A lei nos convenceu de que nós somos pecadores, e por sermos pecadores, estávamos definitivamente condenados. A lei revelou a maldade em nossos corações, a nossa transgressão em relação a Deus, a nossa culpa. Mas, irmãos, nós morremos para a maldição da lei quando morremos com Cristo. Nós morremos para a maldição da lei quando nós ressuscitamos com Cristo. Por isso nós podemos afirmar com firmeza: já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A lei justamente nos condenava, pois ela revelou nossos pecados. Mas nós somos justificados pela graça de Deus, quando nós morremos com Cristo e quando com Cristo ressuscitamos. Mas, em segundo lugar, o que nós aprendemos nesse texto é que agora nós estamos casados com Cristo. Nós estamos em uma nova aliança com o novo Senhor. Isso implica que frutos precisam confirmar essa nova relação que nós temos. Frutos precisam confirmar esse novo relacionamento que nós temos. E esses frutos, eles devem ser frutos para Deus. Devem ser frutos marcados por santidade, como nós vimos no capítulo 6, verso 22. Portanto, irmãos, se um crente nasceu de novo, se ele está na nova aliança, se ele está casado com um novo Senhor, frutos de santidade serão naturais. Frutos puros serão naturais. Frutos que evidenciam a pureza e a dignidade desse casamento. Lembre-se disso, frutos de santidade são a grande evidência desse lindo matrimônio. Não apenas Cristo, ele não morrerá de novo. A morte de Cristo é definitivamente única. Ela não acontecerá em outro momento. Isso significa que o nosso relacionamento com Cristo, ele não pode ser mais invalidado com a morte. Porque agora também nós desfrutamos de vida eterna através da bênção do nosso Salvador. Por isso, a nossa relação com Cristo, ela é definitiva. É uma relação, é uma aliança, é um pacto que não pode ser invalidado pela morte, porque Cristo venceu o poder da morte. Portanto, se a antiga aliança era marcada por esse caráter temporário, a nova aliança é marcada por um caráter eterno. Se eu e você nós somos casados com Cristo, esse casamento é eterno, é definitivamente, e nem a morte tem poder para desfazê-lo. Terceiro e último lugar, a lei é incapaz de justificar, mas pela graça somos justificados. A lei é incapaz de santificar, mas pelo Espírito Santo nós somos santificados. Portanto, confie na graça. Portanto, dependa do Espírito. Nós somos salvos pela graça, mas nós somos santificados por uma obra maravilhosa do Espírito Santo. Não confie em você para a santificação, mas confie nessa obra interna do Espírito Santo, que nos impele a fazermos aquilo que o nosso Senhor Deus espera de nós. Crendo nessa operação do Espírito, crendo no poder da graça, nós viveremos uma vida sabendo que nós estamos livres da lei, livres do pecado, e que o Senhor nos conduza a uma vida de obediência e de santidade a Ele. Vamos orar nesse momento. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, porque cremos que pela graça nós somos justificados. Cremos, ó Pai, que hoje, dentro desse nosso novo relacionamento com Cristo, uma nova aliança, Pai, nós não somos santificados, ó Pai amado, pela obediência à lei, porque, ó Pai amado, nós recebemos o dom do Espírito. Ó Deus, a Tua palavra nos mostra que o Espírito Santo, como profetizado no Antigo Testamento, agora ele cuida de aplicar a lei em nossos corações. Portanto, somos santificados por essa obra interna do Espírito. Nos ajude a crer, Pai, porque estamos em Cristo e nesse novo relacionamento, nós não, Pai amado, precisamos mais depender da força, Pai amado, da obediência da lei para conquistarmos algum mérito diante do Senhor. Em Cristo,
nós já fomos justificados e pelo Espírito nós estamos sendo santificados. Obrigado por essa palavra. Nos ajude a crer, ó Pai, que nós estamos em um relacionamento digno e precioso com Jesus e que o Senhor espera de nós, ó Pai amado, que vivamos dando essas evidências claras de que nós estamos casados com o novo Senhor. Obrigado pela Tua palavra. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, se essa mensagem fez sentido para a sua vida, peço que você curta esse vídeo, se inscreva nesse canal, compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. E nos veremos então em um próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida e até mais.